Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise para de sistemas, nossa aula de número 18 já. Nesta aula, o que nós veremos? Nós vamos começar a fazer uma revisão de tudo que nós vimos até então nesse trimestre, certo? Vamos revisar o que vai cair na nossa prova semana que vem, tá? Nós vamos começar lá do começo de Python, certo? Vamos passar por todo o conteúdo que nós vimos, vamos tirar todas as vossas dúvidas. Este é o momento para vocês perguntarem, galera, tá? Se você não entendeu algum conteúdo, por favor, pare e pergunte. Professor, não entendi isso. Você explica de volta, você explica de outra forma, tá? E eu explico. Muito bem. Deixa eu abrir o material aqui, porque nós vamos passar por várias aulas. Para começo de conversa, o que é o Python mesmo? Python é uma linguagem de programação. Tá, professor, o que é uma linguagem de programação? Uma forma de nós nos comunicarmos com o computador, de nós comandarmos o nosso computador, certo? Dele fazer o que nós mandamos para ele. É uma linguagem de programação de alto nível. O que significa ser de alto nível? É uma linguagem de programação mais próxima da linguagem humana, como nós, seres humanos, conversamos, certo? É mais próximo de um inglês, de um português, tá? Se existe um alto nível, existe também um baixo nível. O que é uma linguagem de baixo nível? Uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, do que o computador entende. E o que o computador entende, no fim das contas? Ele entende zeros e uns, ele entende se está passando corrente elétrica ou não está passando corrente elétrica, tá? Python, então, é uma linguagem de alto nível que é fácil de ler e de escrever, ideal para iniciantes. Legal. Se ela é uma linguagem de alto nível, certo? É fácil de ler e escrever, por que alguém escreveria uma linguagem de baixo nível, né? Que não é tão fácil de ler e escrever assim? Alguém lembra por quê? Alguém consegue me dar uma resposta do porquê? Eu vou repetir a pergunta, meus caros. Se uma linguagem de alto nível como Python é fácil de ler e escrever, por que alguém escreveria código numa linguagem de baixo nível, que é mais difícil de ler e escrever? Por que alguém ia dar esse trabalho a mais? Para falar mais rápido com o computador, boa, amador, certo? O caminho que uma linguagem de baixo nível tem até falar de fato com o computador, até chegar de fato no processador, é mais curto que uma linguagem de alto nível, certo? Ele tem que ser traduzido menos vezes até chegar no computador, até chegar no processador. Sim, boa, tá? Um código escrito em Assembly, certo? Com a mesma funcionalidade de um código escrito em Python, o código em Assembly vai rodar dezenas de vezes mais rápido, centenas, milhares de vezes mais rápidos, quiçá, tá? Tá, mas isso não é um problema, a questão da velocidade? Não mais, certo? Hoje em dia tudo roda na nuvem, você precisa de velocidade de processamento, você compra mais processador na nuvem, você compra mais memória. O que você não compra? É o tempo do programador, certo? E é isso que o mercado precisa, certo? O mercado quer tudo pronto para ontem, tá? Ele quer todo o código feito. E você consegue desenvolver um código mais rápido com uma linguagem de alto nível do que uma linguagem de baixo nível, certo? O que alguém usando o Assembly leva 2 horas para fazer, eu faço em 15 minutos, certo? Muito bem. Então, o nosso objetivo aqui é o Python, uma linguagem de alto nível de programação. Boa, amador. Gostei da resposta. Nós vimos o porquê de aprender Python, certo? Python, hoje em dia, por várias pesquisas, é a linguagem de programação mais utilizada no mundo, certo? E nós podemos utilizar elas em várias áreas, certo? Quais delas? Inteligência artificial, por exemplo, a área que está na crista da onda, certo? O pessoal que trabalha ali
com inteligência artificial no seu... Como é que eu posso explicar? Na sua parte mais experimental, na sua parte mais avançada, certo? Quem está desenvolvendo, de fato, novidades em inteligência artificial, eles são o quê? Eles são pesquisadores, eles não são necessariamente programadores, tá? Esses cientistas, certo? Eles desenvolvem código Python, em sua enorme maioria, tá? Por quê? Exatamente, eles não são programadores, eles são cientistas, tá? Eles usam Python porque Python é uma linguagem fácil de se utilizar, certo? Eu posso garantir para vocês que todos os modelos de inteligência artificial atual que foram desenvolvidos, que estão disponíveis no mercado, tiveram Python no meio, tá? Absoluta certeza nisso. E existem diversas ferramentas, diversas bibliotecas, diversos conjuntos de códigos que estão prontos para nós, que é só nós utilizarmos, que facilitam o desenvolvimento de uma aplicação de inteligência artificial. Temos, por exemplo, uma biblioteca chamada PyTorch, certo? PyTorch tem suporte, tem código que foi fornecido por Intel, por AMD, por NVIDIA, certo? Por Samsung, caras monstros pesados no mercado mesmo, certo? Por Google, por Apple, entre outros. Existem outras bibliotecas para desenvolver aplicações de inteligência artificial? Sim. Existe, por exemplo, o TensorFlow. O TensorFlow foi desenvolvido inicialmente pelo Google e você pode utilizar Python com ele também, tá? Existe um cara ainda chamado Scikit-learn, que também entra nessa área. Isso somente para inteligência artificial. Existem outras áreas que nós podemos trabalhar com Python? Sim. Uma área de análise de dados, por exemplo, extremamente popular o uso de Python. Uma área de desenvolvimento web, a parte de servidor, de back-end, você também trabalha com Python, é a minha área, né? Uma área de automação, você consegue utilizar de Python. Eu quero fazer uma raspagem de dados da internet, certo? Eu vou fazer um chamado web scraping, né? Eu quero pegar dados de um site, por exemplo. Só que o site não tem uma forma legal de eu acessar os dados. A gente consegue automatizar esse processo. E por fim, ainda uma área da internet das coisas, de aplicativos, de aparelhos inteligentes no nosso cotidiano. Aqui, as diferentes áreas onde nós podemos aplicar Python. Faz sentido, não faz? Tranquilo? Alguma dúvida? O que vocês me dizem? De boas, não de boas? Amador, Gustavo. Tranquilo? Tudo de boa? Vou confiar então, hein? E aí, seu Pedro? Muito bem. Vamos em frente então, galerinha. Nós entendemos o que é Python, nós sabemos aonde podemos utilizar Python. E aí, Pedro? De buenas? Em seguida, o que nós vimos? Nós montamos o nosso ambiente de trabalho, ou seja, aonde que nós vamos escrever nossos códigos Python. Eu disse para vocês podem utilizar tanto Linux, quanto Windows, quanto Mac. Aí, no laboratório de vocês usam tanto Linux quanto Windows, certo? Os dois são totalmente possíveis. Professor, mas por que Linux está destacado? É melhor rodar código Python em Linux do que em Windows? Se fosse 2, 3 anos atrás, eu diria que sim, tá? Hoje em dia não mais, hoje em dia o suporte entre os dois, entre as bibliotecas, tá igual, não tenho visto problema. Está destacado o Linux ainda assim, porque muitas vagas de emprego, e esse aqui é o último ano de vocês, ano que vem você já tem que começar a pensar nisso, muitas vagas de emprego pedem conhecimento de Linux. Professor, que conhecimento de Linux? Conhecimento básico.
né? Saber mexer no terminal, criar pasta, navegar entre pasta, coisa simples, tá? Paulo Henrique, atrasado como sempre, né? Esse aí é terrível. E aí, meu cara, de boas? E por fim, o que mais que nós vimos? Nós vimos um local onde nós vamos, de fato, escrever o nosso código. Nós vamos escrever o nosso código num cara chamado Visual Studio Code, VS Code. Contrato de formatura. Mas, pô, o cara nem passou de ano, já tá vendo formatura. Tá com muita confiança aí, cara. Não sei se vai passar no meu curso, não. Sei. Aham. E daí depois, o que nós vimos? Nós vimos como configurar o Visual Studio Code, certo? Nós instalamos uma série de extensões, depois nós configuramos essa série de extensões. Foi um processo que levou ali um tempo razoável, certo? Não é um processo tão simples assim configurar o nosso ambiente de trabalho. Uma vez que a gente montou, perfeito, nunca mais a gente se incomoda, certo? Mas até configurar é uma dor de cabeça. Muito bem. Isso foi lá o começo. Então, a gente viu como instalar o Python, como instalar o Visual Studio, como configurar o Visual Studio com o Python. Beleza. O que mais que nós vimos em seguida? Nós começamos, de fato, a ver código Python, certo? Nós começamos lá com a ideia de variável. O que é uma variável mesmo? Como é que a gente pode... Cadê meu mouse? Aqui. O que eu posso dizer que uma variável é? Alguém me dê uma definição de variável, por favor. Paulo Henrique, você que já está se formando então aí. Você então passou de ano. O que é uma variável? O negócio que guarda uma informação que pode mudar dependendo do código. Um valor X que pode receber alguns valores de acordo com o código. Um valor X, eu não diria que ele é um valor, certo? Ele vai receber um valor, ele não é um valor em si. Uma analogia básica para uma variável seria o quê? Seria uma caixa, certo? Uma caixa que eu vou guardar o quê? Um dado, uma informação, certo? Tem uma informação sobre algo. Vou guardar ele numa caixa para que depois eu possa reutilizar. Depois eu pego a caixa, trago ela de volta. Tiro de dentro da caixa a informação, o dado, certo? Um armário, você consegue colocar vários valores, né? Você consegue guardar várias coisas. Eu prefiro uma caixa como analogia. Tá? Você vai guardar uma informação, você precisa daquela informação, você pega a caixa, pega a informação lá de dentro. Tá? A gente viu aqui um conceito mais formal, certo? Variáveis são identificadores que representam valores na memória durante a execução de um programa. Meu Deus do céu, que diabos foi isso? Certo? Como assim, valores na memória? A gente tem que lembrar aqui aonde que nós podemos guardar informações num computador. Aonde que eu posso guardar? Onde que o computador guarda informações mesmo? Alguém lembra para mim? Tem 2 locais que guardam informações no meu computador. Memória RAM e HD. Exato. Certo? Na memória RAM e no meu disco rígido, são os 2 locais que o computador guarda, que pode armazenar dados. Certo? O HD de forma persistente, certo? Como assim persistente? Desligo o computador, quando eu ligo de volta, os dados estão lá, estão guardados. E na memória RAM, ela é de forma volátil. Como assim volátil? Perdão. Eu desligo meu computador, eu ligo de volta.
as informações foram perdidas, certo? Minha memória RAM, ela perde energia, tudo que estava lá dentro, ela é apagado, ele volta para um estado inicial, zerado, certo? Os valores que nós guardamos em variáveis no Python, eles vão ficar guardados aonde no computador? Na memória RAM. Ah, professor, mas isso não é um problema? Ele vai ficar guardado lá e daí quando o meu computador desligar, ele vai perder os dados da variável. Sim? Quando o teu programa parar de executar, os dados da variável já vão ser apagados, certo? Ah, professor, mas por que ele faz isso? Por que ele não guarda de forma permanente? Porque a memória RAM é muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo, do que o teu disco rígido, do que o teu HD, mesmo o teu SSD, certo? O Python guarda, então, os valores das variáveis na memória RAM, por quê? Para ele ter acesso rápido, certo? Vou guardar uma variável, pá, já está guardado. Vou recuperar, pá, está aqui já, certo? Se fosse até o disco rígido, putz, vou escrever na variável. Beleza, ele vai ter que ir lá, pá, espera, guarda no disco rígido. Legal. Ah, eu preciso do valor da variável. Puta. Vai lá buscar. Ah, tá aqui a informação. Muito tempo, certo? Python já é uma linguagem de alto nível, já é lento por si só. Se fosse guardar em disco, meu Deus do céu, aí, né, a gente ia ser uma carroça. Não, ele guarda na memória RAM porque tem que ser rápido. Ah, professor, mas eu quero que os dados que eu tenha guardado sejam de forma permanente, sejam persistentes. Aí a gente vai ter que ver como escrever em arquivo, como escrever num banco de dados, que daí sim vai ser de forma permanente, certo? Como que a gente cria, então, uma variável, certo? Essa caixa onde nós vamos guardar as informações. Vai ser sempre o nome da minha variável, sinal de igual, o valor que eu vou guardar nesta variável, certo? Nome da variável, sinal de igual, o valor que vai ficar na variável. Na linha 2, por exemplo, aqui o segundo exemplo, eu tenho uma variável frase que está recebendo quem? Este vovó foi à feira, este texto, certo? Beleza. Sem dúvidas aqui, né, galerinha? De boas. Alguma dúvida em variável? Alguém não pegou esse cara? É a hora. Perguntem. Vou confiar então, hein? Então tá bom, vou acreditar. Nós vimos que quando a gente vai dar um nome para uma variável, a gente não pode chamar de qualquer jeito, né? Quero que você pegue caras. Exato. Quando a gente vai dar nome para uma variável, existem algumas convenções e algumas regras, certo? Convenção, lembrando, uma convenção não é uma regra, é uma convenção, certo? É algo que a gente, todo mundo vamos concordar com isso? Vamos, né? Se eu não seguir a convenção, vai funcionar o meu código? Vai. Mas todos nós vamos olhar estranho para você, certo? Algumas convenções, então, e algumas regras no nome de variáveis. Nome de variável sempre escrito com letra minúscula. Isto foi uma convenção. Que mais? As várias palavras separadas por sublinhado, por underline, por underscore, certo? Esse padrão, todo mundo escrito em letra minúscula, as palavras separadas por sublinhado, tem um nome. Um padrão chamado snake case, certo? Nome de variável vai ser sempre snake case, tá? Por exemplo, minha sublinhado variável, calcular sublinhado média. Ah, professor, vai ser sempre assim no Python? Para variável, sim, tá?
Temos outros tipos de nomenclatura no Python, temos, tá? Nome de função vai ser também esse padrão, snake case. A gente vai ver mais para frente no nosso curso, quando a gente for trabalhar com classes, certo? Que uma classe, ela segue outro padrão de nomenclatura, ela vai seguir um padrão camel case ou Pascal case, como você queira chamar, tá? Mas por enquanto, variável, snake case. Função, que a gente já viu função também snake case. Perfeito, Paulo Henrique, está seguindo o padrão, certo? Tudo minúsculo, as palavras separadas por sublinhado, está seguindo o snake case, sim. Mas existem outras convenções, e é aqui que ele te pega, né? O nome da sua variável ele tem que ser o mais descritivo possível, de forma que torne o seu código legível e compreensível, certo? Tua variável, Paulo, ela está extremamente descritiva, só que ela peca na legibilidade, ela já está tão verbose que ela não está mais legível, né? Então, em vez de a gente criar a variável A, variável B, variável C, X, Y, certo? Vamos dar nomes, vamos parar de ser preguiçoso, dar nome do que de fato nós vamos guardar na variável. Ah, é a altura do usuário? Altura usuário é o nome da minha variável. É o peso de uma pessoa? Peso pessoa. É a pontuação do jogador? Pontuação jogador, né? Eu, em alguns exemplos, eu vou ser preguiçoso. Eu vou escrever, variável X recebe tal. Mas é porque eu quero mostrar um exemplo para você. Eu não quero perder tempo pensando em nome de variável só para dar um exemplo, só para exemplificar algo, tá? Não levem isso como padrão, tá? Tente ser o mais descritivo possível no nome da sua variável. Não tenha preguiça, tá? Ah, professor, mas por quê? Eu lembro que eu coloquei no A, eu lembro que é o B, eu lembro que é o X. Você lembra agora. Você vai lembrar daqui 6 meses, daqui 2 anos, quando for mexendo de volta no código. E outras pessoas que forem trabalhar no seu código, porque a gente não trabalha sozinho, trabalha em equipe, né? Outras pessoas podem mexer no seu código também. Eles vão olhar A, B, C e X, eles vão querer te pegar na porrada, certo? Coloque nomes descritivos então, por favor. Só deixa eu ver até que horas que a gente vai essa aula. Até às 9, perfeito. O que mais que nós vimos ainda de convenções de regras para nomenclatura de variáveis? Aqui temos uma regra. Não use símbolos especiais, certo? O único símbolo que você pode usar é o sublinhado, é o underline, é o underscore, tá? Você não pode utilizar exclamação, arroba, cerquilha, cifrão, porcento, emoji, nada disso em nome de variável, tá? Você pode, obviamente, usar isso numa string, por exemplo, isso não é problema, mas não em nomes de variáveis. Vai dar erro, isso é uma regra. E outra regra diz que nós não podemos começar o nome de uma variável com um número. Nós podemos ter número no meio ou no fim, desde que não no começo. Um variável é um nome inválido, enquanto que variável 1 é um nome válido para a nossa variável. Nomenclatura de variáveis, galerinha. De boas? Alguém pensou num caso diferente? Alguém tem uma dúvida? O que vocês me dizem? Vou confiar então, hein? Vamos ver então. Vou acreditar em vocês. Beleza, vamos seguir em frente. Quando a gente cria uma variável e coloca um valor nela, isso é uma forma, né, extremamente informal de dizer. Uma forma mais formal, e eu não sou um cara que me apego a formalidades, mas isso é algo tão básico que eu uso também, é falar o quê?
Ah, nós declaramos uma variável e nós atribuímos um valor a esta variável, certo? Declarar uma variável é criar a variável, atribuir um valor é colocar um valor na variável, tá? Ao longo do curso, principalmente quando a gente chegar lá em classes, por exemplo, eu vou utilizar um pouco mais desse vocabulário mais formal, certo? Ah, declare para mim uma variável, certo? Ah, atribua um valor X a ela, né? O que eu quero que vocês façam? Ah, cria uma variável e coloca um valor aí para ela. Basicamente isso, basicamente isso. E a gente tem que se lembrar de um detalhe aqui no Python. No Python, quando a gente declara uma variável, é obrigatório nós fazermos uma atribuição a ela. Ou seja, criei uma variável no Python, eu tenho que pôr um valor. Nem que seja um nulo, mas eu tenho que escrever alguma coisa. Isso, meus caros, no Python. Outras linguagens de programação são outras linguagens de programação. Pode ser diferente em outras linguagens. Tem linguagens que você pode criar uma variável sem atribuir um valor a ela. Python não é uma delas, né? Você criou uma variável, você tem que passar um valor para ela. Nem que seja um nulo, mas você tem que dizer alguma coisa, tá? Não posso ter, então, uma variável que não tenha um valor, certo? Que você não escreveu alguma coisa. E mais, para eu poder utilizar da variável, a variável tem que existir. E tem que ter existido previamente, certo? A gente lembra daquele exemplo lá do bruto, do líquido, do imposto, certo? Ah, eu criei a variável imposto abaixo de líquido. Não vai dar certo, não vai funcionar, né? Tem que ter sido inicializada a minha variável antes de eu utilizar dela, né? Do contrário, vai dar erro. Vai dar que erro? Um erro de nome, um name error, né? Não existe a variável imposto. O que você está querendo fazer, né? Está aqui, né? O exemplo do erro. Pô, não existe imposto. O que você está querendo? O que você está pirando no código aí? Né? Tem que existir o cara para você poder utilizar dele. Básico, né? De boas aqui, galerinha? Se a gente não tem dúvidas, vamos ver os diferentes tipos de dados que nós temos. Cadê? Aqui. Manda lá, Renan. Eu já te respondo, Paulo Henrique. Vamos ver a dúvida do Renan primeiro. E a gente já... Lá aparece líquido igual a bruto menos imposto. Aquele traço é um menos. É um operador de subtração. Tá? Eu quero o valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. O problema é que eu não tenho uma variável imposto. Como é que eu vou pegar o valor dele? Não existe. Por isso que me dá o erro, tá? Aquele traço ali é uma subtração, é um menos, certo? Uma exceção ocorre quando é pedido, entendeu? Fechou. Uma exceção ocorre quando é pedido algo com a variável após ambas começarem a existir. O erro ocorreu, a exceção ocorreu, e quando eu falo exceção, entenda erro mesmo, tá? A exceção ocorreu por quê? Porque não existia a variável que eu estava acessando, não existia aquele nome, aquele elemento. Por isso que me deu erro. Tá? Faz sentido, Paulo Henrique? Tá. A tua explicação ali, ela não fez muito sentido para mim. Tá? A minha explicação fez mais sentido? Ficou de boas? Se você quiser escrever de outra forma, para ver se eu entendo. Foi isso que você perguntou? Beleza. Muito bem. Deixa eu vir aqui então nos tipos de dados. Aqui. Tem imposto, tem código.
Tem imposto, tem código, exatamente. O exemplo lá da aula de ontem de função do def, Paulinho, era um pouco diferente, né? Por quê? A gente criava uma variável global, certo? Depois da função, mas antes de chamar de fato a função. Por isso que funcionava. Se eu criasse a variável depois da chamada da minha função, dava erro, né? Mas dentro da função, por exemplo, para poder utilizar do valor, eu tenho que ter a variável existente lá dentro, né? Ai, meu Deus, tem imposto até em código. Essa foi de quebrar as pernas, sim. Muito bem, o que nós vimos em seguida? Nós vimos os diferentes tipos de dados que nós temos no Python. Nós vimos aqui os tipos de dados básicos, primitivos, certo? Ah, professor, como assim básicos? Existem outros tipos de dados? Existem, certo? Nós, inclusive, vamos criar nossos próprios tipos de dados mais para frente, certo? Se tiver 2 códigos de imposto, pode dar erro? Você consegue me dar um exemplo, Arthur, de um código que tenha 2 impostos? Só para eu ver se eu consigo entender o que você disse. Vamos abrir nosso Visual Studio. Vamos dar uma olhada. Opa, por que você mexeu? Aqui. Visual Studio, vamos abrir aqui uma pasta para a aula de hoje. Vamos fazer um exemplo. Aula 18. Testes 18.py. Lembrem, né, galerinha? Formato de um script Python, certo? Todo arquivo ele tem um formato. É uma foto, é um .jpeg, é um .png, né? É um vídeo, é .mp4, .mkv, .mov, né? É um PDF, .pdf. Um código Python também tem um formato, também tem, né, uma extensão .py. Vamos criar nosso .py. Se eu entendi a tua ideia, Arthur, vamos dizer que a gente tem aqui, então, um valor bruto. A gente tem um valor, uma variável imposto. Está dizendo, tipo, o líquido aqui é bruto menos imposto, menos imposto. Assim, se eu utilizar 2 vezes a mesma variável, eu vou dar um print no líquido. Opa. Aí. Seria basicamente isso. O que vai ocorrer aqui nesse caso? A variável líquido vai receber o quê? O valor da variável bruto menos o valor da variável imposto menos o valor da variável imposto. Bruto vale 1.000, imposto vale 100, imposto vale 100. Vai ser 1.000 menos 100, 900, menos 100. 900 menos 100, 800. E repare, funciona, tá? Isso aqui não é problema. Posso utilizar a mesma variável na mesma linha, tá? Isso aqui funciona de boas. Obviamente, isso porque imposto existe. Se não existisse, ou se eu criasse depois, aí me dá erro, né? Pô, não existe imposto. Como é que você quer subtrair? Professor, mas eu criei. Mas você criou depois, né? O Python, ele executa o código de forma sequencial. Se você colocar o mesmo código com números diferentes. Obviamente, imposto vai se valer 100. Eu não posso ter, aqui imposto vale 100, aqui imposto vale 200. Não tem como, né? Mas o que eu poderia fazer? Vai ser bruto menos 50 menos imposto.
Posso fazer isso? Posso. O que eu estou pegando aqui quando eu digo bruto, aqui na linha 3? Eu quero o valor da variável bruto. Quero aquele 1000 que está guardado lá dentro. Vai ser 1000 menos 50 menos o valor da variável imposto, que é 100. Sem alterar o código, eu digo de repetir o mesmo código. Você consegue me dar um exemplo? Você consegue escrever para mim? Como se tivesse duas vezes ali. Duas vezes que em imposto, você diz? Ou o número? 50 menos 50? Menos imposto. Menos imposto. Algo assim, você diz? Tipo, esse código aqui meu tá certo? Tá certo. Isso aqui roda, certo? É o código mais otimizado do mundo? Não, não é. Mas funciona, isso aqui não dá erro. Tá aí, ó. Eu vou repetir ele de volta. Vamos executar duas vezes, a mesma lógica. Funciona. Tá aqui, 700, 700. Ah, mas já existia uma variável bruto. Com números diferentes? Claro. Vamos dobrar todo mundo aqui. Tá aí. O que eu estou fazendo aqui? Ah, mas bruto já existia. O que você fez de volta com bruto? Ora, minha variável bruta, a primeira vez, eu disse que ela valia 1000. Na segunda vez, na linha 6, eu disse, olha, esta mesma variável bruta vai ter um outro valor agora. Vai valer 2000. Posso fazer isso? Pode, claro. Sem problemas. Tá? Fiz a mesma coisa com o imposto. Olha, imposto valia 100. A partir desse momento não vale mais 100, não. Vale 200. Tranquilo. Funciona de boas. Como fazer porcentagem? Dá para fazer a variável imposto com porcento. Você não consegue utilizar o símbolo de porcento. Certo? Vamos fazer aqui um exemplo. Ah, tem 10% de imposto. Certo? Você não consegue utilizar o operador do porcento. O operador do porcento, o que ele era mesmo? Era a ideia de resto da divisão, certo? De model. Ah, mas eu quero fazer que vai o valor... Vamos fazer uma soma aqui, né? O valor com imposto. Seria o quê? Seria o bruto multiplicado por quem? Né? Seria 1 mais imposto dividido por 100. Meu Deus do céu, como assim? Isso aqui está em porcentagem, é 10%. Porcento? Cento? 100? Certo? É 10 em cima de 100. É 10 divididos por 100. Certo? 10 divididos por 100 vai dar o quê? Vai dar 0,1. Isto aqui equivale, então, a... Né? 10 divididos por 100, 0,1. E devo somar, vai ser 1,1. E devo multiplicar. Bruto vezes 1,1. Bruto vezes 1,1 é como aumentar o valor de bruto em 10%. Opa. E está aqui, valor com imposto agora é 1.100, certo? Algo que bugaria esse código? É claro, eu escrevi alguma coisa errada, né?
Ah, eu coloquei bruto, mas não é bruto, é bruto, certo? Vai bugar o meu código, por exemplo. Escrever outro alguém, eu esqueci de colocar um parênteses, por exemplo. Vai bugar, erro de sintaxe, esqueceu de fechar o parênteses. Esqueci de colocar aqui o operador, imposto sem. O que é isso? Tem um erro de sintaxe, né? E por aí vai. Não coloquei sinal de igual. Tudo isso quebra meu código. Beleza aqui, galerinha? Faz sentido? Mais alguma dúvida? Mais algum exemplo? Bugar sem erro de código. Seria ter um resultado inesperado, um resultado que não queria. Ah, em vez de dividir por 10, em vez de dividir por 100, dividir por 10, por exemplo. Vai funcionar? Vai. É o correto? Não, não é o correto. Não é o que eu esperava. Eu esperava que aumentasse em 10%, né? Ele aumentou em 100%. Né? O código funcionou da maneira que eu esperava. Eu escrevi errado. Escrevi errado de forma que não deu um erro, uma exceção, né? Mas ainda assim está errado. Foi um bug. Ah, em vez de somar com 1, somei com 2. Né? Ele vai dar um bug, por quê? Porque eu passei o valor errado, né? Por exemplo. Beleza. Vamos em frente. Se não temos dúvidas, nós vimos em seguida o quê? Nós vimos em seguida os diferentes tipos de dados que nós temos, então, nas nossas variáveis, certo? Os tipos de dados que nós temos no nosso código. Os tipos de dados básicos, certo? Mais para frente nós vamos criar nossos próprios tipos de dados. Os tipos de dados básicos, primitivos, então, são quais? O int. O int são os números inteiros, positivos, negativos ou zero. Números inteiros, vamos lembrar lá da matemática da escola. Né? Os números sem valor decimal, certo? Ah, é 1,99, não. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, e por aí vai. Não tem uma fração, certo? Pode ser também zero, pode ser negativo, né? Menos 1, 0 e 1 são todos inteiros. Não tem dúvida. Em seguida, a gente viu o float, os números com casa decimal, os números de ponto flutuante, que a gente chama, tá? O float são aqueles valores que tem uma fração, certo? Ah, 1,99 é um float. Só que como é que a gente escreve float? Vocês têm que lembrar aqui, se atentar aqui. O separador do decimal é o ponto, não é a vírgula. No português é a vírgula, 1,99, 1,99. Só que no Python não, no Python é ponto, porque Python foi pensado na língua inglesa. Na língua inglesa, o separador decimal é o ponto. 1,99? 1,99. Tosse. Professor, mas eu fiz com a vírgula e funcionou. Eu tinha aqui um valor decimal, 1,99. E ó, eu rodo, não dá erro. Mas o que eu fiz aqui? Vamos dar um print nesse valor decimal, então. Esse cara com a vírgula. E ele ficou dentro de parênteses. Mas o que é isso, será? Existe uma função, um comando aqui, chamado type. Type permite ver o tipo de dado que eu passar lá dentro. De que tipo de dado que ele é. Vamos ver o tipo de dado de valor decimal.
E valor decimal ele vai dizer para mim que é uma tupla, certo? Tuple. O que diabos é uma tupla? Uma tupla nada mais é do que uma lista imutável. Uma lista que eu não posso modificar, certo? Quando você passa assim, somente, ele vai entender que você está querendo criar uma tupla. A tupla você delimita ela com parênteses. Por isso que aqui quando eu dei print está aqui entre parênteses, certo? Isso aqui é uma estrutura de dados, não é um valor decimal. É como se eu tivesse uma lista. Primeiro valor 1, segundo valor 99. Foi basicamente o que eu fiz. Tá? Valor decimal, então, separados com o ponto. Vamos até usar aqui. 1,99, ele vai me dizer, olha, o tipo de dado desse cara é um float. E está aqui o valor. Se atentem com isso então, galerinha. Tá? O ponto e a vírgula ali é a diferença. Tosse de cachorro. Que mais? Nós vimos aí no tipo de dado chamado string, texto, uma sequência de caracteres. Uma string delimitada sempre com aspas, certo? É um texto, vai estar entre aspas, certo? Abro aspas, coloco o meu texto, minha sequência de caracteres, fecho aspas. Aí a gente vai ver de volta, né? Ah, a string, aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, tanto faz. Tá? Ah, professor, mas é um número aqui. Você passou um 1. Sim? Passei um dentro de aspas. É considerado uma string, é considerado um texto. Tá, professor. Texto, sequência de caracteres. O que é um caractere para começo de conversa? Um caractere é qualquer coisa que você consiga digitar com o teu teclado. Uma letra é um caractere, um número é um caractere, um acento é um caractere, um símbolo é um caractere, um emoji é um caractere. Tá? E eu posso ter tudo isso dentro de uma string, certo? Minha string pode ter número, minha string pode ter letra, pode ter símbolo, pode ter acento, pode ter emoji. Tá? String, float e int, galerinha. De boas? Dúvidas aqui? Alguém pensou num exemplo que não sabe o que é? O que vocês me dizem? Muito bem, então. Sei, aham. Tem como fazer uma junção deles. Uma junção entre quem? Entre uma string e uma string, entre uma string e um float, uma string e um inteiro e um inteiro, um float e um inteiro. Entre todos eles. Tipo bool e nulo. Vamos dar uma olhada primeiro em bool e em null. A gente já dá uma olhada. Que mais de tipo de dados nós temos? Nós temos o tipo de dado bool, o booleano, certo? Booleano só pode ter dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem um meio termo, não. Ou é verdade ou é falso, certo? Como é que a gente declara um booleano, certo? Se for um verdadeiro, vai ser verdadeiro em inglês. Se for um falso, vai ser falso em inglês. Verdadeiro, true, repare. T maiúsculo, resto minúsculo, não está entre aspas. Se for um falso, vai ser um false em inglês, certo? F maiúsculo, resto minúsculo, também não está entre aspas. E por fim nós vimos o tipo de dado nulo, o null, certo? A ausência de valores, ele literalmente não tem um valor. E nós especificamos ele com o tipo none, certo? Com a palavra-chave none, melhor dizendo. Tá? Ah, professor, mas você falou que não podia ter variável sem valor. E esse cara não tem um valor, esse cara é literalmente um nulo. Sim, isso aqui eu posso ter. A questão é que eu tenho que escrever que ele é um nulo. Eu não posso ter um x igual e não escrever nada. Ele não vai ter, opa, x igual não passou nada, é um nulo. Não, você tem que escrever que ele é nulo. Tá? Renan perguntou se eu posso
Se eu posso juntar eles, né? Ah, x igual, eu tenho que escrever. Ah, ele é nulo? Ele é nulo. Eu tenho um y aqui que é um verdadeiro, por exemplo. Eu quero fazer um z que vai ser x mais y. E vamos dar print nesse z. Repare, me deu um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. Eu não consigo fazer uma operação de adição entre um nulo e um booleano. O que eu poderia fazer seria converter ambos para string mas mesmo assim, e daí fazer uma soma de strings. Esse non vira um texto non e esse true vira um texto true. E daí eu consigo somar, né? Fazer uma soma de textos, uma concatenação, uma junção de textos. Isso é possível. De outra forma, não tem como, tá? Eu não consigo somar nulo e booleano de outra forma senão essa. Tranquilo aqui, galerinha? Os tipos de dados. Alguma dúvida em algum deles? Tranquilo. Tô de olho, hein? Certeza? Nenhuma dúvida. Nenhuma, sabe? Nada de nada. Confiar em vocês, hein? Quero ver na prova. Até agora tranquilo? Beleza. Opa, o Arthur veio com um exemplo bom. E se for um none, um true? None. Repara, ele já vai reclamar, certo? Opa, o que é esse segundo none aqui? Isso aqui não faz sentido. Aqui eu tenho um erro de sintaxe. Ah, mas e se for um none mais um none? Um nulo mais nulo? Não suporta, não faz sentido somar nulos. Sabe? Isso é conversa de louco. Ah, mas se for um verdadeiro? Também? O que você está querendo fazer? Ah, mas é uma soma de verdadeiros. A soma de verdadeiro ele passou, né? Vamos até dar um print. Dê um print nesse y para mim. A soma de verdades me retornou um 2. Oi? Como assim? Que loucura é essa? Certo? Vamos fazer aqui. Verdade mais verdade retornou um 2. Se eu somasse com mais uma verdade, o que vai ocorrer? Vai me mostrar um 3? Ué, professor, como assim? Este verdadeiro, certo? Ele nada mais é do que um, certo? 1 representa a verdade, 0 representa um falso, certo? Se eu somasse esse cara com um falso, eu estou fazendo basicamente somas de zeros e uns. Me retornou somente um, né? Verdadeiro é 0, verdadeiro é 1, falso é 0. 0 mais 1, 1. Básico assim. Sim, ele é um binário, né? Só tem 2 valores possíveis, né? Ou é falso é um 0, ou é verdadeiro é 1. Ah, mas se eu quero fazer um verdadeiro menos verdadeiro, vai dar um 0. Ah, mas eu quero fazer uma multiplicação. Tá aqui, vai dar 1, né? 1 mais 1. 1 multiplicado por 1. Ah, mas eu quero fazer uma soma
Eu quero multiplicar esse cara por 3. E daí eu quero somar com um falso. Repare, também funciona, certo? Estou fazendo contas com zeros e uns, basicamente. Beleza. Não tendo dúvidas mais em tipos de dados, vamos em frente. O que mais que nós vimos depois? Nós vimos a ideia de inferência de tipo. Isso é uma característica do Python, certo? Com relação aos tipos de dados. O que a inferência de tipo faz para a gente? O Python, ele consegue identificar de forma automática o tipo de dado de uma variável com base no valor que a gente passou para essa variável, certo? Eu vou dizer para o Python, olha, y vale verdadeiro. O Python vai olhar, esse valor aqui tem cara de ser um booleano. Então eu vou trabalhar o meu y como um booleano. Se eu der um print aqui no tipo do y, repare, ele vai dizer, olha, y é um booleano. Ah, esse valor decimal, esse 199, isso aqui tem cara de ser um float. E de fato ele trabalha como float. Ah, professor, qual que seria a alternativa de, em vez de ter essa inferência de tipo? Seria eu ser obrigado a dizer o tipo de dado da variável. Ah, esse y aqui é um booleano. Ah, esse valor decimal é um float. E por aí vai. Algumas linguagens você tem que fazer isso. Algumas linguagens não têm inferência de tipo. Eu sou obrigado a dizer, olha, essa variável vai guardar um float. Esta variável vai guardar um booleano. E por aí vai. Python não é uma delas. Python bate o olho, opa, isso aqui tem cara de ser um float, eu vou trabalhar como float. E ele vai acertar, certo? Isso aqui, então, é a ideia de inferência de tipo. Faz sentido, galera? Não faz, mais ou menos? Querem que eu explique de volta? De boas, não de boas? Suave na nave. Mais mole que sentando no pudim. Tudo bem. Essa ideia de inferência de tipo. Essa característica do Python. Pessoal? Não, você eu sei que tá tranquilo, eu quero saber do resto da galera. Tranquilo? Então tá bom. O pessoal tá acordando ainda cedo, né? Fica revisando aí é o bicho. Mas temos que, né? E o Python tem uma outra característica ainda, que é a chamada tipagem forte. Ele vai evitar operações que no geral não fariam sentido. Nas férias, cara, nem sei o que eu vou fazer nas minhas férias ainda, tenho que pensar. O que é a ideia de tipagem forte, certo? Operações que não fazem sentido não vão ser executadas. Se eu tentar executar elas, vai me gerar um erro, certo? Por exemplo, uma soma de variáveis de tipos incompatíveis. Eu quero somar uma variável que tem um inteiro com uma variável que tem uma string, uma soma de um inteiro com uma string, né? Faz sentido? Não, não faz sentido isso, né? Ah, quanto que é 12 mais abacate? Isso é conversa de louco, isso não, né? Imagine. Perguntar isso, você geralmente para no hospício, né? Deveria. Não faz sentido, né? E ele vai me gerar um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. Ora, essa operação não faz sentido para esses tipos de dados, certo?
Ah, essa minha string aqui, repare, ela é composta por números, composta por dígitos. Eu consigo, sabe, se eu tirar as aspas ali, faz sentido fazer essa soma, de fato faz. Como é que eu faço então? Eu posso converter um tipo de dado para outro, eu posso pelo menos tentar converter um tipo de dado para outro tipo de dado, certo? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu converti esta string num inteiro, usando um cara que a gente vai chamar de função, uma função int. Int, abre parênteses, passo o valor que eu quero converter, fecha parênteses. Eu converti o valor da minha string b, então, certo? Ele era uma string 10, virou o quê? Um inteiro 10. E deve virar uma soma de inteiros, certo? 10 mais 10. 10 mais 10, 20. Eu poderia ter feito ainda uma soma de strings, convertido o meu inteiro A para um texto, para uma string. E você sempre pode somar strings, somar textos. Né? Vai virar o quê? O valor de A vai virar 10, vai ser 10 mais 10. Resultado? 1010, 1010, 1010. Tá? E esse 1010, ele é o quê? Ele é um texto, é uma string. Se atentem. Só que tem um detalhe. Beleza, eu consigo converter? Consigo. Eu vou converter, então, vovó foi à feira para um inteiro. Isso é conversa de louco, né? Como é que eu vou tirar um número inteiro de vovó foi à feira? Não vou tirar um número inteiro. Repare, nem sempre é possível, então, converter um tipo de dado para outro. Se eu tentar converter isso, vai me dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de valor, um value error. Né? Não dá para tirar um número disso aí. Não consigo, não faz sentido. Tá? Tranquilo aqui, galera? De boas, não de boas? O que vocês me dizem? Beleza. Estamos no comecinho de tranquilo, né? O Python ele faz ainda algumas conversões de tipo de forma automática, de forma implícita, certo? Por exemplo, uma divisão de números. Não importa se é uma divisão de números inteiros e o resultado é um número inteiro. Ele vai transformar o resultado num float. Sempre, sempre. Tá? Aí não precisa se preocupar com esse cara, então. E beleza. Nós chegamos, então, passamos dos tipos de dados, como trabalhar com os tipos de dados. Vamos ver como exibir dados para o usuário. E nós exibimos dados sempre aonde? No terminal, certo? Aquela caixinha que abre quando a gente executa o nosso script. A função para mostrar no terminal é a função print, certo? De imprimir, de exibir, né? Cada chamada da minha função print vai sair o quê? Em uma nova linha. Print olá mundo, print eu tenho, print 31, print anos de idade. Repare a saída, cada uma em uma nova linha. O nosso print ele pode ser ainda composto por várias partes, as partes separadas por vírgula. Não tem segredo aqui, né? Em seguida, a gente viu a função input. A função input é quando eu quero solicitar, eu quero pedir para o usuário que ele me digite alguma coisa via terminal, certo? Função input. Vamos pedir algo para o usuário. Não vou pedir nada, quer dizer, vou pedir o input, mas não vou escrever nada. Posso fazer isso? Posso. Está aqui. Vai ficar esperando até que o usuário digite algo e dê um enter. E daí segue em frente. De forma opcional, eu posso passar uma mensagem dentro. Eu poderia passar uma mensagem antes. Fazer um print.
Digite um número. Digite um número. E vai esperar que o usuário digite um número. E dê um Enter. Eu posso ainda passar uma mensagem dentro para ficar na mesma linha, né? Isso também funciona. Legal. Só que o que eu tenho que fazer com esse input mesmo? O que eu não fiz com ele? Atrelou é uma boa. Eu tenho que guardar o retorno desse meu input em uma variável. Ah, professor, retorno? Retorno. Tipo o return que nós vimos lá em função? Exatamente. Quando eu falo retorno é o quê? Dentro da função input, ele tem em algum momento um return, o que o usuário digitou. Eu não consigo ver a definição dele, porque esse cara é escrito em C, não é escrito em Python. Mas lá dentro da função input, em algum momento, ele tem um return. Tá? O retorno da variável eu vou guardar numa... O retorno da função, perdão, eu vou guardar em uma variável. Beleza? E o que mais? Eu pedi para ele um número. Se eu fizer conta da forma como tá, vai dar certo? Vai dar o que eu espero? Três multiplicados por 7. 3.333.333. O que faltou eu fazer aqui no meu input? Galera, o que faltou eu fazer no meu input para dar certo essa conta? Eu quero multiplicar o número que o usuário digitou por 2. Eu quero mostrar o dobro. 4. 4 multiplicados por 2 vai dar 8, certo? 44. O que faltou eu fazer? Como é que eu faço então, Paulo? Eu tenho que converter esse tipo de dado. Mas por que ele está mostrando 44 para mim? Legal, a gente sabe arrumar, mas por que não mostrou? Que tipo de dado que retornou meu input para ele mostrar 44? Qual que é o retorno do input? Não é que ele adicionou outro input, certo? É que ele pegou o retorno de input e multiplicou por 2. A questão é que o retorno do input não foi um inteiro. Que tipo de dado que foi o retorno do meu input? É, eu sei. Foi uma string. Boa. O input por padrão, o que o usuário digitar para mim por padrão, sempre vai voltar com uma string como texto. O que estava ocorrendo então aqui, galerinha? Vamos de volta. Agora vamos ver se vocês conseguem escutar. Pior que eu não estava mutado, estava ligado aqui o negócio. Devia ser talvez um mau contato no fio, sei lá. O meu input, certo? O
O meu input, ele sempre retorna para mim uma string, ele sempre me retorna o que o usuário digitar como um texto. O usuário digitou aqui um 4, este 4 é um 4 entre aspas, é um 4 caractere, é um 4 texto. E daí quando eu multipliquei por 3, eu multipliquei este texto por 3, eu repeti o texto 3 vezes. O usuário digitou um 4, apareceu o quê? 444. Isto aqui também é um texto, é uma string, ele repetiu o texto 3 vezes no caso. Só que não é o que eu quero fazer, eu não quero repetir o texto 3 vezes. Eu quero multiplicar um número por 3. Vou converter o meu input para um tipo de dado numérico. Eu posso converter tanto para int quanto para float. Eu vou fazer para float. E daí sim, o que o usuário digitar, eu vou tentar converter para número e esse número eu vou multiplicar. Vamos fazer por 2. O usuário me digitou aqui um 4.5. 4.5 vezes 2 vai dar 9. E está lá o meu 9 agora, certo? Tranquilo aqui, galera? Faz sentido? De boas o que eu escrevi? Beleza. Cacilda, que trovão. Galerinha, a nossa revisão por hoje fica por aqui. Semana que vem nada. Amanhã a gente continua de onde nós paramos, certo? A gente vai ver os operadores, vamos ver strings, vamos ver listas e o que mais que nós temos para ver, certo? E muito bem, então, pessoalzinho. Então, nossa revisão fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até mais, pessoal.